Abençoe a cada músico que está participando também da nossa escola bíblica. Quero convidá-los para ficarmos em pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Convido o pastor Jean Maia para estar orando conosco. E em seguida, assim em pé como estamos, vamos receber o pastor Eliseu Vicente, que estará nos entregando a palavra de Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Muito obrigado, podem assentar-se. Quero louvar a Deus e agradecê-lo por mais uma oportunidade que Ele me concede em poder fazer uso da sua palavra. Como também agradecer ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, onde ontem pela manhã eu estava vendo um artigo do ano de 2012, onde foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar em nossa escola. O senhor, no vigor dos seus 77 anos, véspera para completar 78, eu aprendi a principal lição do meu ministério. Ao descer a escada ali da Conselheiro Cotegipe, da igreja para a sua sala pastoral, uma pessoa fez uma pergunta: quem é esse moço? Alguém olhou e disse assim: é um dirigente da congregação do pastor Wellington Júnior, lá do setor 19. Ali eu aprendi a principal lição que carrego sobre o meu ministério. Ministério nasce no anonimato, mas ele só frutifica se tiver uma paternidade reconhecida por Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, como também pelo pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, presidente da Convenção Geral, por me dar a oportunidade para dirigir a primeira congregação, a segunda congregação, a terceira congregação e a quarta congregação, e hoje poder servir os senhores, para mim, representando ali no setor de Vila Formosa, é uma grande honra. Muito obrigado, meus pastores. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a minha Nete, tão amada Nete. E digo isso porque no mês que vem, no dia 24, completo 25 anos de feliz união com a minha Nete. Louvar a Deus pela vida do papai e da mamãe. Papai que ontem foi ordenado ao ministério pelo nosso pastor presidente. Para mim é um motivo de grande alegria, grande mesmo. Louvar a Deus pela vida da nossa deputada Marta Costa e dizer que o setor de Vila Formosa segue orando por ti. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro dos Salmos, em específico, o de número 137. Louvar a Deus pela vida dos pastores setoriais que aqui estão, pastores presidentes também. É um prazer tê-los aqui esta noite. Livro dos Salmos, capítulo de número 137, a partir do verso de número 1, está escrito: às margens do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e aqueles que nos oprimiram queriam que cantássemos uma canção para os alegrar, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Abra agora, por gentileza, o Salmo de número 126, a partir do verso de número 1, que está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura no Senhor a nossa sorte, como as correntes do Neguev. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. E a igreja diz amém. Queridos irmãos, a Bíblia menciona 2 grandes momentos de cativeiro na história de Israel. De fato, esses 2 cativeiros mexeram muito com a alma daqueles que vivenciaram este cativeiro. O primeiro cativeiro foi o cativeiro do exílio no Egito, e o segundo, o exílio na Babilônia. Ambos os cativeiros tiveram o poder de marcar profundamente a identidade, como também a memória do povo de Deus, mas eles são diferenciados em pelo menos 4 aspectos: em sua causa, em sua duração, em sua experiência e em seu significado teológico. O Salmo de número 137, ele situa-se exatamente neste ponto de interseção entre a memória, a dor, a esperança e a restauração. O Antigo Testamento, ele conta-nos com detalhes sobre estes 2 cativeiros. O primeiro, ele foi anunciado por Deus, ainda em Gênesis, capítulo de número 15, e o verso de número 13, onde se refere ao exílio do Egito, caracterizado por uma permanência prolongada em terra estrangeira, que segundo a narrativa bíblica seria de 400 anos. A história mostra-nos uma entrada e uma saída de forma diferente. Para este cativeiro, eles já estavam residindo no Egito, em específico na cidade de Gósen. E este cativeiro, ele inicia a partir da morte de José, quando um novo faraó é estabelecido sobre o governo. Ele não conhecia a história do povo de Deus, mas a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra como Deus havia dito. Em Êxodo, capítulo de número 2, e o verso de número 24, diz o texto: e lembrou-se Deus da promessa que tinha feito a Abraão. A promessa é a seguinte: haverá uma libertação, e a libertação será para que vocês me celebrem uma festa, pois o mesmo Deus que disse que haveria um cativeiro, Ele também disse que na saída do cativeiro, mesmo no deserto, como diz em Êxodo capítulo 5, verso 1, eles celebrariam uma festa ao Senhor no deserto. Talvez você diga: deserto não tem nada, mas se a festa é para Deus, é Ele que vai patrocinar todas as coisas. É Deus quem cuida da tua casa, é Deus quem cuida da tua família, e Ele lhe dará vitória. Já o segundo cativeiro, ele é diferente do primeiro cativeiro. Ele aconteceu sendo profetizado por Jeremias, no capítulo de número 25 e o verso de número 12, capítulo de número 29 e o verso de número 10, onde se refere ao exílio na Babilônia, que segundo a narrativa bíblica se dá por 70 anos, e este exílio de 70 anos, ele foi dividido em 3 levas. A primeira leva se deu no ano de 608 antes de Cristo, quando foram levados cativos para lá os jovens, a saber, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, como também levado os templos, os vasos de ouro do templo da casa do Senhor. Já
a segunda parte, ou a segunda leva, ela também foi conduzida no ano de número 597, quando o exército do rei Nabucodonosor leva mais alguns com eles, e neste tempo o rei Jeoaquim, ele também se rende e é levado cativo para a Babilônia. Mas a terceira leva, que se deu no ano 586 a.C., ela foi a pior, porque após 10 meses de sítio, as portas se abrem, então o exército entra, ele destrói a cidade que representa os sonhos, projetos e ideais, queimam as portas ao fogo, portas que representam prosperidade, como também justiça, pois os juízes julgavam junto às portas, derribam os muros que representam a segurança e a proteção, mas mais do que isto, eles vão derrubar o templo, lugar do encontro de Deus com o seu povo, lugar do encontro do povo para com Deus, e é neste tempo que inicia este livro, onde o Senhor, no capítulo de número 37, vai mostrar que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, Ele tem domínio até sobre as circunstâncias adversas. Compreendemos que o cativeiro se deu por conta da desobediência do povo. Deus agiu com justiça, entretanto a justiça de Deus não anula o seu amor pelo seu povo. O seu povo se arrepende, o seu povo clama a Ele. A palavra do Senhor vinda a Jeremias no capítulo de número 29, verso 11 é: porque bem sei que os pensamentos que tenho a respeito de vós não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem, para vos dar conforme o fim que desejais o vosso coração. Quando percebemos que o amor de Deus, ele não anula a sua justiça, compreendemos que no Salmo de número 137, ele vai registrar o momento do exílio, o momento do cativeiro. O Salmo 137, ele é conhecido como lamento no exílio. Ele é apresentado antes do Salmo de número 126, que é conhecido como a experiência da restauração. Quando nós vamos ler o Salmo de número 137 e o Salmo de número 126, percebemos que há uma disposição editorial, ou seja, o Salmo 137, ele deveria estar no lugar do Salmo 126, e o 126 deveria estar no lugar do 137. E por que isso? Porque o 137, ele fala do lamento do exílio, ele fala do processo, da dor, da luta, das lágrimas e do sofrimento. Mas o 126, ele fala do impacto da libertação, do impacto do milagre, do cumprimento da promessa. Entretanto, a ordem está correta, porque Deus quer ensinar o seu povo que vivenciou um momento ruim e quer nos ensinar esta noite. A ordem deveria ser esta: primeiro a prova, depois a vitória, primeiro a luta, depois o cântico. Mas o texto está invertido, com propósitos definidos por Deus para nos ensinar. Em primeiro lugar, essa disposição editorial tem alguns propósitos. O primeiro é ressaltar a celebração da libertação como horizonte definitivo, que para que a
para que a memória deles não seja impactada pela dor do sofrimento, mas sim impactada pela promessa de Deus que foi cumprida. Esta noite Deus te traz a esta casa de oração para lhe dizer que este processo que você está enfrentando não vai ficar marcado na tua memória, não vai ficar marcado na tua alma, mas o que vai ficar marcado na tua memória e na tua alma é a intervenção poderosa de Deus, é o cumprimento da promessa que Deus tem feito a você e a tua vida. Entenda, Deus antecipa para dizer para eles: todo sofrimento prolongado por 70 anos não vai marcar a sua alma. O que vai marcar a sua alma é a minha palavra que se cumpriu, é a minha palavra que se cumpriu. Hoje Deus te traz aqui para dizer que esta luta não vai deixar marcas profundas na tua alma, mas vai deixar um registro de que Deus cumpriu a promessa, de que Deus se lembrou de você, de que Deus se lembrou da tua casa, de que Deus se lembrou da tua família. Esta noite é noite de cumprimento de promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é fiel nas suas promessas. Oh, glória a Deus. Esta disposição editorial também, em segundo lugar, ela tem como função formativa, ou seja, quando apresenta primeiro a celebração, depois o lamento, ela está nos ensinando a interpretar o sofrimento e entender que o sofrimento, ele dialoga com a fidelidade de Deus. Deus está querendo ensinar a eles e a nós que entre o sofrimento e o cumprimento do sofrimento, que é a vitória, Deus quer nos trazer uma experiência. Tudo que você está passando é para gerar uma experiência na tua vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Jó era um homem reto, sincero, íntegro e desviava-se do mal. Jó é o símbolo das características de um cristão quase que perfeito. Mas Jó não tinha experiências profundas com Deus. Mas a partir do sofrimento, Jó passa a vivenciar aquilo que ele nunca tinha vivenciado antes. Com a perda dos bens, dos filhos, com a furunculose estafilocócica generalizada, os 42 sintomas acênicos da sua enfermidade, Jó passa a vivenciar algo extraordinário. Jó, no verso mais triste da Bíblia, Jó 9:11, ele diz: eis que ele passa por mim, não sinto, torna a passar e não percebo. A dor tende a nos afastar de Deus, mas o texto nos ensina que a dor tem que nos aproximar de Deus. E assim aconteceu com Jó. Jó 42, verso 5, ele vai dizer: antigamente conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor de contigo andar. Esta prova não vai te matar, essa prova não vai te destruir, esta prova não vai te distanciar de Deus, ela está te aproximando de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Em terceiro lugar, essa disposição editorial é para mostrar para nós que a nossa história nunca vai terminar em derrota, terminará em vitória. Deus está no controle da história. Deus tem o poder de antecipar a nossa história, dizendo: vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem. Oh, irmão,
de ação de graças na tua casa. Haverá milagre, haverá milagre, haverá milagres. Deus quer nos ensinar que só Ele tem o poder de antecipar o resultado antes de terminar todas as coisas. Deus está antecipando para você. Acalme o teu coração, descanse a tua alma, haverá vitória. Entretanto, saindo da introdução, indo para o texto ele inicia no Salmo 137, dizendo que ainda no exílio, eles estavam junto às margens dos rios de Babilônia, e às margens eles estavam assentados, chorando, lembrando de Sião. É interessante que este desânimo no ato de assentar traz a eles uma lembrança, traz a eles lágrimas por conta da lembrança. E a lembrança que eles têm não é uma lembrança do reino norte, Israel e Samaria, não é uma lembrança do reino sul, Judá, Jerusalém, mas é uma lembrança de Sião. É interessante notarmos isto. No verso 2 diz que as lágrimas e a lembrança é tão forte que eles pegam as harpas e as penduram sobre o salgueiro. Olha o detalhe: pegam a harpa, instrumento de louvor e de adoração ao Senhor, e o texto diz: penduram sobre os salgueiros. E por que ali penduram? Porque Levítico, capítulo de número 23 e o verso de número 40, Deus havia estabelecido: eu lhes darei 7 festas para celebrar a colheita que eu vos dou. Porém lembrem-se, edifiquem muitos salgueiros, para todas as vezes que vocês olharem para um salgueiro, vocês lembrarem de 2 coisas: Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Talvez aquilo que outrora te trazia alegria e motivo para cantar, talvez hoje você decidiu aposentar. Esta noite Deus te traz a esta casa de oração e manda você remover do salgueiro as tuas harpas. Volte a tocar, volte a cantar, volte a exercer, volte a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque se você não compreender o chamado de Deus, que é adorar, que é glorificá-lo, que é engrandecê-lo, o verso 3, ele é extraordinário. O texto dizia: aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Mas não é uma canção do reino norte, nem Israel, nem Samaria, nem do reino sul, Judá ou Jerusalém. É uma das canções de Sião. É de Sião. É de Sião. É de Sião. É aquela, presidente, que o senhor diz: essa é das antigas, mas é a que mexe com a alma, é a que modifica a nossa alma. Não é aquela que alegra o corpo, que anima o corpo, mas é a que fala na alma. E o texto continua: e os que nos destruíram emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, financeiramente, cante um dos cânticos para nos alegrar.
Mas cante um dos cânticos de Sião. É um dos cânticos de Sião. Eles vão lá nos salgueiros, pegam as suas harpas, e enquanto eles estão tocando e cantando, tocando e cantando, tocando e cantando, tocando e cantando, para alegrar com a presença e a glória de Deus a vida dos inimigos, porque crente não destrói a vida de ninguém, ele canta os cânticos de Sião, porque através dele tem libertação na vida dos inimigos. Senhor Deus vai do outro lado para cumprir Isaías 45, verso 1, onde o rei dos medos e persas, Ciro, está sentado, e o Senhor diz: assine o decreto. Que decreto? O decreto que vai trazer libertação para o meu povo. O decreto que vai trazer libertação para o meu povo, como cumprimento da minha palavra. Enquanto você adora, Deus vai onde você não pode ir. Deus muda o que você não pode mudar. Deus quebra coração de pedra que você não pode quebrar. Deus assina documento que você não pode assinar. Esta noite é noite de adoração. É noite de adoração. Porque na adoração nós provaremos da intervenção de Deus. Ciro assina o decreto. Agora eles estão saindo do cativeiro. E a saída é extraordinária. Porque inicia agora o Salmo de número 126. O Salmo 126, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é uma narrativa, verso 1 e verso 2. A segunda parte é um cântico, verso 3. A terceira parte é uma oração, verso 4. E a quarta parte é uma promessa, verso 5 e verso 6. Uma narrativa, um cântico, uma oração e uma promessa. Ele começa com uma narrativa do que Deus fez, uma narrativa de como Deus faz. E é extraordinário, porque o texto inicia dizendo, do Salmo 126, verso 1: quando o Senhor trouxe, eu gosto dessa expressão, o Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que realiza, é Ele que quebra cadeias, é Ele que desfaz grilhões, é Ele que faz a sua promessa se cumprir hoje. Promessa de Deuteronômio 28:6: bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Salmo 121, verso 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Hoje é o Senhor que está dizendo: tu entrou abençoado e está saindo abençoado. Eu guardei a tua entrada e estou guardando a tua saída. O Senhor manda eu lhe dizer esta noite: cadeias estão sendo desfeitas, grilhões estão sendo destruídos.
porque o Senhor trouxe a mão de Deus, lemande oracandaraia, está visitando alguém da tua casa e está quebrando cadeias e grilhões. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, que coisa maravilhosa! O Senhor não trouxe para o reino norte, Israel, Samaria, nem para o reino sul, Judá, Jerusalém, mas o Senhor trouxe para Sião. Eu estive a pensar por longo tempo, porque no capítulo 137, eles estão assentados, chorando, lembrando de Sião, porque os ímpios, quando pedem uma canção para os alegrar, pedem uma canção de Sião, porque quando o Senhor traz para Sião. Eu estava a perguntar: onde fica Sião? Esta é a pergunta errada, porque Sião fica sobre as montanhas rochosas de Jerusalém. A pergunta correta a se fazer é: o que tinha sobre as montanhas rochosas de Jerusalém, que fazia com que eles chorassem, se lembrassem, que fazia com que os ímpios pedissem uma canção daquele lugar, que fez com que o Senhor, quando os trouxessem para Sião. A questão não é uma questão geográfica, mas é uma questão posicional. Deus não trabalha em uma geografia, Deus trabalha em um posicionamento. Deus busca relacionamento contínuo com o homem. Para isso Ele fez um jardim, deu o nome de Éden, lugar de delícias. E Deus desce no jardim, como descia todos os dias, no mesmo horário. Mas Deus desce, e no capítulo 3, verso 9, Deus faz uma pergunta: onde estás? Não é onde está, geografia, mas sim uma posição. Onde estás? Eu pergunto porque quero aprender. Deus pergunta porque quer nos ensinar. Deus está ensinando Adão: Adão, você está no mesmo lugar, mas já está fora da minha posição na qual eu te deixei. Adão, mesmo assim, você estando no mesmo lugar, fora da posição, eu desci porque eu te amo. Eu desci porque eu te amo. Eu desci porque eu te amo. Oh, irmão, Deus, quando tira alguém do cativeiro, Ele não leva para um lugar, Ele leva para uma posição. Então, pastor Eliseu, o que tinha sobre as montanhas rochosas de Jerusalém? O templo, o templo, o templo, o templo, o templo, o templo que indica o lugar da presença de Deus, o lugar que indica a glória de Deus, o lugar que indica onde Deus se manifestava. Eles choraram lembrando do lugar onde Deus marcou com a sua presença, com a sua glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A sua alma regozijava com o que o texto bíblico diz de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus
maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus traz novamente para um lugar onde eles podem adorar para trazer a presença de Deus, adorar para trazer a glória de Deus. O salmista vai relatar no Salmo de número 84, verso 7, a importância de Sião, ao dizer: vão indo de força em força, vão indo de força em força, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quem vem para a casa do Senhor, vem caminhando de força em força, de força em força. Mas quem aqui vem para aparecer diante do Senhor. Talvez você chegou aqui sem força, sem ânimo, mas receba força, receba ânimo, porque você está diante da presença de Deus, diante da glória de Deus. Quando chegam em Sião, o texto diz que eles passam a sonhar. A sonhar por quê? Porque este capítulo também é dividido em duas geografias. A geografia do retorno, do verso 1 ao 4, e a geografia da reconstrução, verso 5 e verso 6. Mas o verso de número 2 diz que quando eles chegam em Sião, o texto diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O Senhor está dizendo que é aqui que Ele vai encher a sua boca de riso. Ele vai encher a sua boca de riso. Não um riso que vai até a orelha, mas a alma ferida e machucada, não. Ele está fazendo uma obra extraordinária. Você vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sorrir de novo, pois é aqui em Sião que o Senhor está colocando riso na tua boca, riso na tua boca. E a nossa língua de júbilo vai voltar a jubilar. Jubilar por coisas que o Senhor está fazendo. Jubilar por coisas que o Senhor está fazendo. Deus já fez, mas está fazendo algo extraordinário. Se prepare para jubilar. Se prepare para jubilar. E jubilar de qual forma? Como Êxodo capítulo 14, verso 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Como assim? Deus peleja por mim e eu me calo? Sim, Deus pelejou pelo seu povo e eles ficarão calados. Por quê? Porque Deus abriu o mar. E não somente isto, as águas se fizeram muro do lado direito e muro do lado esquerdo, e o povo passou glorificando a Deus. Ou seja, o milagre vai ser tão extraordinário que vai lhe faltar palavras para agradecer ao Senhor. Se prepare para jubilar. Você vai jubilar, tua casa vai jubilar, tua família vai jubilar, os teus estarão jubilando. E não somente isto, mas o verso 3 prossegue dizendo a narrativa: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esses. Olha, o que Deus vai fazer vai se tornar notícia. O que Deus vai fazer vai se tornar notícia.
a história do que Deus está fazendo hoje. Marque este dia na tua agenda. O que Deus está fazendo hoje vai se tornar notícia, vai de um lado para o outro. O que Deus está fazendo vai de uma extremidade à outra. A vitória vai dar uma repercussão muito grande. Não para você vir aqui cantar sabor de mel, não, mas é para que o nome dele seja glorificado. O que Deus fez com que as nações reconhecessem grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, fez o Senhor por estes. E por que eles reconhecem que foi coisa grande? Porque quando Deus usa Jeremias para dizer: vai ser terrível o cativeiro, 70 anos, mas a ordem de Deus é forte. Jeremias 33:3: clama a mim e respondeste-ei. Jeremias pergunta: como o Senhor vai fazer? De 3 formas: eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer coisas firmes, e eu vou fazer coisas misteriosas. Primeiro, coisas grandes. Peça coisas grandes, peça coisas grandes, porque teu Deus é um Deus grande, e o que Ele faz na tua vida não é para você somente ser beneficiado, mas é para o nome dEle ser glorificado e ser reconhecido. Esta noite levante a sua mão e peça coisas grandes ao Senhor agora. Peça coisas grandes ao Senhor agora. Peça coisas grandes ao Senhor agora. Aquelas coisas impossíveis, aquelas coisas fora da tua capacidade intelectual, fora da sua capacidade financeira, fora da sua capacidade relacional de amigos. Peça coisas impossíveis para Deus agora, porque ainda que para você seja impossível, para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Grandes coisas fez o Senhor. Coisas grandes. Clama a mim e respondeste-ei. Coisas grandes e firmes. Porque o que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus está fazendo essa noite, ninguém vai desfazer. Alguém não queria, mas Deus está fazendo. Alguém disse não vai acontecer, mas Deus está fazendo. É Deus que está fazendo, e vai ter reconhecimento. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes, firmes e misteriosas que não sabes. Porque Deus é assim. Ele trabalha no oculto para nos honrar em público. Parece que não está nada acontecendo, parece que vai dar ruim na história, mas não vai dar. Deus está trabalhando no oculto para no tempo dele te honrar em público. Fica tranquilo, porque haverá reconhecimento. Até quem te prejudicou, até quem te fez mal, até quem te perseguiu, te caluniou, fica tranquilo, vai ter que reconhecer que foi Deus. Vai ter que reconhecer que foi Deus. Vai ter que reconhecer que foi Deus. É uma narrativa. E como narrativa não sou eu que conto, é alguém que conta. Pode ficar tranquilo, notícia ruim chega,
Mas notícia boa, quando chega, chega para ficar. Notícia ruim vem e logo as pessoas esquecem. Mas notícia boa não, vem e vem para ficar, porque é o Senhor que faz. Já que todo mundo está reconhecendo que é Deus, então agora nós vamos cantar. E vamos cantar o quê? O que todo mundo está dizendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Você pode levantar a tua mão e dizer: grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Esses dias, pastor presidente, um jovenzinho na igreja me perguntou: pastor Eliseu, por que nós assembleanos não batemos palma? Eu disse: simples, porque nós assembleanos entendemos que tudo que nós precisamos fazer é levantar as mãos. E aí os pregadores vêm e dizem: levanta a mão, e a gente educadamente levanta, sem saber o porquê, mas levanta a mão, meu irmão. Levante a mão, levante, porque Provérbios 3,16 diz que sobre a mão direita está o alongamento de dias. Todas as vezes que você levanta a tua mão direita e adora a Deus, Deus está prolongando os teus anos de vida. Louve ao Senhor, engrandeça o Senhor, porque Deus está te dando vida. Toda enfermidade está batendo em retirada. Deus te cura, Deus te sara, Deus te dá saúde agora. Laços de morte são desfeitos quando levantamos a mão direita. Mas Provérbios 3,16 é perfeito, ponto vírgula, levanta a esquerda. E sobre a mão esquerda está riquezas e honra. Já está nas tuas mãos. Então levante as duas e adore ao Senhor. Porque primeiro Deus te dá saúde, para depois, oh glória a Deus, te honrar e trazer riqueza para você. Para quê? Para você cantar: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Cante comigo esta canção: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas o verso 4 é uma oração, e esta oração me chama a atenção, porque ela inicia dizendo: Senhor, restaura-nos, ou torna-nos a trazer do cativeiro. Ora, se o Senhor já tinha trazido, para que orar para o Senhor trazer mais uma vez? A questão aqui é simples. No texto Deus inverte a lógica. Deus trabalha primeiro de dentro para fora. No texto, Deus começou a trabalhar de fora para dentro. Verso 2, olha o que diz: ele colocou riso na boca e na língua júbilo. Entretanto, eles haviam saído do cativeiro, mas o cativeiro não havia saído deles. Ou seja, Deus começou a obra, mas vai completar a obra hoje. Talvez você saiu de uma situação, mas a situação persiste dentro de você. Você não vai entrar em uma depressão. Hoje o Senhor está trabalhando no teu interior, no teu interior, e completando a obra que Ele começou. Mas geograficamente dizendo, vai falar dos vadis, que é isso: pequenas rupturas, buracos, rachaduras na terra. Todos nós sabemos que Israel
ficava 6 meses sem chover, e a terra ficava seca, árida, rachada. Assim está a alma deles. Mas eles dizem: Senhor, restaura-nos. Mas como as correntes do Negev, porque somente há 2 chuvas no ano, mas quando elas vêm para encher os vadis. Aquilo que é terra seca se transformará em um manancial de águas. Irmão, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esta água, diz Apocalipse 22:1, sai do trono de Deus. Esta água vem hoje, vem com um propósito. Qual, pastor? Vem para trazer alegria que fica, alegria perene sobre a tua alma. E o verso de número 5 e verso de número 6 é uma promessa. E qual é a promessa? Ninguém impedirá a colheita de um trabalhador da vinha de Sião. Ninguém impedirá a colheita de um trabalhador da vinha de Sião. Semeie enquanto está andando, mas guarde a poderosa, a preciosa semente em teu coração. Deus abençoe. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amados, que preciosa mensagem. Como Deus tem falado ao nosso coração durante esta 79ª Escola Bíblica. Deus tem usado os seus servos com muita unção. E a palavra do Senhor, irmãos, tem sido derramada com abundância para a nossa vida. Glória a Deus. Guardemos essa mensagem no nosso coração. No verso 6 do texto que o pastor leu, diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, servir a Deus é precioso. Servir a Deus tem recompensa da parte do Senhor. Amados, amanhã, sábado, nós teremos a escola somente no período da manhã. À tarde os irmãos precisam fazer limpeza na casa. E à noite, amanhã à noite, teremos aqui um grande culto, se Deus assim permitir. Glória a Jesus. E domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Esperamos que todos estejam aqui para juntos comemorarmos a morte de Jesus com alegria, porque ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que ouvimos, por este culto abençoado que Ele nos concedeu, e pedindo para que nos leve em paz para os nossos lares. Informando aos irmãos que na entrada do templo nós temos aí o pastor Claudinei. O pastor Claudinei é o pastor da igreja ali em Cabo Verde, no estado das Minas Gerais. Ele está terminando a construção de um templo e ele não pede oferta para a construção do templo, ele apenas vende aqui algumas iguarias de Minas Gerais para ajudar na construção do templo. Então os irmãos puderem comprar, tem ali queijos, doces e guloseimas de Minas Gerais. Quem que não gosta das comidas mineiras, não é? Comida mineira é muito boa, é muito gostosa. Então os irmãos adquiram para também ajudar os nossos irmãos ali em Cabo Verde. Vamos convidar o pastor Gessival para estar orando conosco. Lembrando os irmãos que no dia 6, próxima segunda-feira,
nós estaremos aqui a partir das 18h30, a Escola Bíblica, teremos 3 estudos pela manhã, e à noite, às 18h30, estaremos aqui agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor Deus estará concedendo ao nosso pastor presidente. Ele estará completando 91 anos de idade. Que maravilha, né? Eu sempre pergunto, você pode dizer amém por isso? Amém? Amém. Quantos querem chegar aos 91 anos? Todo mundo quer, né? Ninguém quer ir para o céu. Não agora, né? O céu pode esperar. Mas que bom, o nosso pastor estará completando 91 anos e vai passar dos 91, se Deus quiser. Todos são convidados para participar desse culto de ação de graças, segunda-feira às 18h30. Oremos. Eterno Jesus, nós te agradecemos por esta noite tão abençoada. Louvamos o teu nome pelo tempo que passamos aqui orando, buscando a tua face, pelos louvores, pela palavra lida. Senhor, te agradecemos pela direção, Senhor, que o Senhor assim, meu Deus, conduziu aqueles que aqui conduziram, Senhor Jesus, nosso pastor, assim como o pastor Zé Wellington Júnior. Senhor, meu Deus, louvamos pela mensagem da palavra do Senhor aos nossos corações. Nos dá, Senhor, meu Deus eterno, uma noite abençoada, uma noite que a tua presença esteja conosco, nos guiando em tudo, nos dê a tua paz, a tua bênção. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Querido, Jesus continue te abençoando. Linda mensagem. Pastor, até amanhã. Já tem 10 dias fora de casa. Opa. Mas obrigado por tudo.